Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência e divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Grendene S.A. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grendene.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grendene, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rudimar Downlonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor-vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os principais gestores da companhia. Passarei a palavra ao senhor Alceu Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir, por favor. Bom dia, obrigado a todas a todos pela presença na nossa videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Nesse primeiro trimestre, nós observamos um ambiente para consumo bastante seletivo no mercado interno e um cenário internacional mais desafiador, com conflitos geopolíticos, volatilidade cambial e rupturas logísticas. No mercado interno, nós observamos uma maior racionalidade do consumidor que vem sofrendo com uma elevação do custo de vida, seja em função da inflação para alimentos, especialmente para a população de baixa renda, de juros elevados, altos níveis de endividamento da população ou até mesmo da utilização de bets. E tudo isso vem fazendo com que o consumidor tenha uma menor renda disponível para consumo, especialmente para itens não essenciais. Então, nesse contexto, o primeiro trimestre de 2026 para a Grendene, ele refletiu uma adaptação do mix de produtos e de categorias comercializadas e dos canais de distribuição onde vendemos os nossos produtos. A gente observou, nós focamos, aliás, em manter a resiliência operacional da companhia, tendo uma disciplina muito forte no controle das nossas despesas e custos, como vamos mostrar mais à frente. Focamos na adaptação de um mix de produtos e categorias mais acessíveis, e de canais com maior giro, como o canal autosserviço e o canal indireto. Também focamos muito na solidez financeira da companhia, com uma forte geração de caixa, uma estrutura de capital robusta e mantendo a continuidade de remuneração dos nossos acionistas. Então, com base neste cenário, como é que foi o nosso desempenho no primeiro trimestre?
O volume ele cresce 1,6% para 25,7 milhões de pares. Esse crescimento ele vem todo do mercado interno, que cresce 9,3%, enquanto o mercado externo recua 16,4%. E quando a gente fala de mercado interno, mais à frente eu vou falar mais um pouco, mas o crescimento ele vem das marcas da divisão um e dentro das marcas da divisão um, as marcas que crescem volume são Ipanema e as que compõem o segmento masculino, que são Raider, Cartago e Mormai. A receita líquida, ela recua 3,2%, atinge 683 milhões de reais, sendo que no mercado interno a retração é de 1,5%, enquanto no mercado externo a retração é de 7,8%. O lucro bruto, ele recua 12,7% para 230 milhões de reais, com uma margem bruta de 43,1%, ou seja, um recuo de 3,6 pontos percentuais. A queda do lucro bruto, ela está relacionada à comercialização de um mix de menor valor agregado, ou seja, uma receita par inferior quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, e também há uma queda, a queda do CPV não acompanhar na mesma intensidade a queda da receita líquida. O EBIT recorrente, o EBIT ajustado, ele recua 38,8% para 59,1 milhões de reais, com uma margem EBIT recorrente de 11,9%, é uma retração de 6,1 pontos percentuais. E o resultado líquido recorrente, 122,1 milhões de reais, uma queda de 23,6%, com uma margem bastante saudável de 24,6%, ainda assim com uma queda de 5,3 pontos percentuais. E falando agora do desempenho do mercado interno, o que a gente viu aqui nas marcas da divisão um? A gente viu que as marcas da divisão um elas crescem o volume em 11,9%, e também apresentam um crescimento da receita, mas é um crescimento bastante moderado de 0,4%. E esse crescimento ele é sustentado pelas categorias mais acessíveis e por marcas mais acessíveis, como Ipanema, e como eu falei anteriormente, um segmento masculino composto por Raider, Cartago e Mormai. A gente também apresenta um crescimento no sell-in nos canais de maior giro, que são os canais de autosserviço e canal indireto. E o sell-in, ele foi impactado, o sell-in ele cresce, como eu falei, 11,9% em volume, ele é impactado por esses dois canais que têm um maior giro e comercializam produtos mais acessíveis e de menor valor agregado. As demais linhas da divisão 1, elas apresentam retração tanto em volume como em receita. Falando agora de Melissa, Melissa a gente vê um ambiente mais desafiador, com menor fluxo nas lojas, o que impactou negativamente o sellout em volume ele recua 12,7%, e por conta desse sellout mais fraco, a gente também tem uma retração do sell-in em magnitude semelhante, uma retração de 12%. Ainda assim, a gente vê a marca preservando a estratégia de valor, com um crescimento da receita bruta por par de 7,8%, e a gente vê um desempenho bastante forte da Melissa no canal online, onde ela tem um crescimento de 18,3%. E em função desse crescimento bastante robusto de 18,3% do canal online, as vendas online da Melissa já no mercado interno passam a representar quase 20% das vendas totais da Melissa no mercado interno. E a gente encerra este primeiro trimestre com 436 lojas, quando comparado a 419 lojas no primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente olha aqui o mercado internacional, assim como eu falei, a gente vê um ambiente internacional mais desafiador, com conflitos geopolíticos afetando a economia global, esses conflitos acarretando aí também rupturas logísticas e aumento no custo do frete, o que tem causado atrasos nas entregas e acaba impactando o desempenho do sellout em mercados sazonais, e que o período de calor
não é o ano inteiro, são alguns meses, então quando tem atrasos na entrega, isso compromete o sellout. A gente tem observado uma concorrência com produtos asiáticos, não só aqui no Brasil, mas em todos os mercados que atuamos. A China vem desovando parte da produção que não está indo mais para os Estados Unidos, está indo para outros mercados, e isso vem impactando o nosso desempenho nas exportações. Mas ainda assim a gente conseguiu obter um crescimento da receita da exportação em dólar na ordem de 2,5%, e esse crescimento ele é fruto de um melhor mix de produtos comercializados. Melissa ganha relevância nas exportações, crescendo tanto receita como volume, e um setor e um continente aí que a gente tem um desempenho bastante positivo, é a América do Norte. Olhando aqui o desempenho do e-commerce, eu comentei anteriormente, a gente vê crescimento tanto no volume como no GMV. O GMV cresce 18,3%, o volume cresce 14%, e GMV e volume eles crescem mesmo com um número de sessões 2,1% inferior ao do mesmo período do ano passado. A margem bruta ela se mantém relativamente estável, em 68,9%, um leve recuo de 0,1 pontos percentuais, enquanto o EBIT recorrente proveniente das nossas vendas online cresce 17% para 2,4 milhões de reais. Quando a gente pega as vendas totais da Grendene online em relação às nossas vendas totais no mercado interno, elas crescem de todas as marcas, elas crescem de 6,8% para 8,2%. E quando a gente pega esse indicador apenas da Melissa, a gente vê que as vendas totais, as vendas online da Melissa já representam 19,7% das vendas totais da Melissa no mercado interno. Aqui, mostrando o gráfico de receita bruta, o que agregou e o que reduziu a receita bruta da companhia. Essa receita aqui recua 3,2%, então o volume no mercado interno agrega 48,5 milhões de reais, preço e mix reduzem a nossa receita bruta em 56,5 milhões de reais, isso fruto da comercialização, como eu falei anteriormente, de um mix de menor valor agregado, notadamente aqui Ipanema. Volume no mercado externo recua 30,4 milhões de reais, enquanto preço e mix, por conta de um mix de melhor valor agregado, como eu comentei, Melissa tendo um crescimento bastante forte nesse trimestre no mercado externo, a gente agrega 35,1 milhões de reais. E o real, que foi 10% mais valorizado nesse trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, então, com um câmbio, a gente tem um resultado, uma queda na receita de 19 milhões de reais. Olhando aqui o nosso CPV, como eu comentei, o nosso CPV, a margem bruta, ela recua 3,6 pontos percentuais, o CPV passa a representar 56,9% da receita líquida, em comparação a 53,3% no primeiro trimestre anterior, e esse impacto ele está muito concentrado ali no fator mão de obra. E esse impacto negativo na margem ele está diretamente relacionado à mudança no mix para categorias mais acessíveis. Com isso, a gente tem menores margens, né, nessas categorias e uma menor receita por par, e temos uma menor diluição dos nossos custos fabris. Adicionalmente a esse efeito de uma mudança no mix, nós também temos um impacto da reoneração da folha. Este é o segundo ano que temos a reoneração da folha. Ano passado começou a primeira parcela, temos esse ano e temos mais duas parcelas de reoneração de folha. Olhando agora as nossas despesas, mantivemos uma disciplina bastante forte no controle das nossas despesas, aonde as nossas despesas recorrentes se mantêm estáveis, tiveram um leve crescimento de 0,1% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, e quando a gente olha as nossas despesas totais, elas recuam 12,6%, as nossas despesas comerciais totais recuam 9%, enquanto as nossas despesas administrativas totais têm um crescimento de 4,8%, muito influenciadas pela reoneração da folha. Essa queda de 12,6% das despesas totais
elas estão muito relacionadas à reestruturação da GGB que fizemos ao longo do ano passado e que começam a surtir efeito agora. Evoluindo aqui então para o nosso EBIT contábil, o nosso EBIT contábil ele recua 13,1%, sai de 47,8 milhões para 41,8 milhões. E aqui as duas variantes que impactam essa retração do EBIT é a variação da receita líquida e a variação do CPV, porque todos os demais fatores ali, exceto uma pequena variação das despesas de G&A, todos os demais fatores contribuem para uma elevação do nosso EBIT contábil. E aqui à direita eu faço uma reconciliação do EBIT entre EBIT contábil e EBIT ajustado. Nós temos 17,5 milhões de reais de itens não recorrentes. Desses 17,5 milhões de reais, 13,4 são relativos a um pagamento de um acordo com a Receita Federal. Tínhamos o entendimento de que pagamentos para o exterior relativos a licenças que temos, não existe transferência de tecnologia e por conta disso não existe a cobrança de CID, mas a Receita veio com um novo entendimento, então fizemos um acordo para equacionar esse novo entendimento da Receita. Além dessa cobrança extraordinária do CID entre o período de 21 a 25, também temos 5,2 milhões de GGB, que são esses 6,4 milhões de reais de resultado não recorrente, mais 1,2 de estoques obsoletos. Por fim, aqui o nosso resultado financeiro. Nosso resultado financeiro ele foi 17% inferior ao do mesmo período do ano passado, atingiu 73 milhões de reais. E o principal impacto nesse resultado financeiro é um menor rendimento das nossas aplicações financeiras, na ordem de quase 31%, em função de um saldo médio aplicado 26,7% inferior ao do mesmo período do ano passado. Isso fruto do pagamento daquele dividendo extraordinário na casa de quase 1 bilhão de reais que anunciamos no final do ano passado. Se os senhores vão se lembrar, aqueles 978 milhões de reais, nós parcelamos o pagamento em 4 parcelas. Destas 4 parcelas, 2 já foram pagas, uma de 400 milhões em janeiro, outra de 200 milhões em março, tem mais uma de 200 milhões em junho e outra de 178 milhões em setembro. Então, em função desse saldo menor de caixa, o nosso resultado, como eu falei, foi 17% inferior. Quando a gente faz o ajuste dos projetos imobiliários, que parte do resultado dos nossos investimentos em projetos imobiliários acaba impactando o nosso EBIT, impactando o resultado operacional, mas isso não faz parte da operação, mas sim faz parte da remuneração do nosso saldo de aplicações. Então, a gente traz o resultado que impacta a equivalência patrimonial para dentro do resultado financeiro, e com isso o nosso resultado financeiro ajustado passa a ser de 74,7 milhões de reais, uma queda de 13,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Aquela nossa carteira que nós chamamos de comitê de investimentos, que são os investimentos alternativos aos tradicionais investimentos bancários, possuía um saldo de 971 milhões de reais em março desse ano. 100% desse valor está alocado em projetos de desenvolvimento imobiliário. E quando a gente olha essa carteira desde o início, a carteira Comitê de Investimentos, ela tem uma rentabilidade de 291,4% do CDI. Com base nesses números divulgados, então, como eu falei, o resultado do período, o resultado contábil foi de 102,1 milhões de reais. Dentro desse resultado temos 25,5 milhões de reais de reservas de incentivos de ICMS e temos 17,9 milhões de reservas de incentivo de imposto de renda, o que nos restam aí 58,6 milhões para o cálculo de reserva legal. Destinamos 2,9 bilhões de reais para reserva legal, restam para deliberar a 55,7 milhões de reais. A proposta da administração é de distribuir esses 55,7 milhões de reais da seguinte forma: 25,7 milhões de reais a título de dividendos e 30 milhões de reais brutos ou 24,7 milhões de reais líquidos a títulos de JCP. Esses valores serão pagos para os nossos
acionistas no dia 10 de junho de 2026 para aqueles acionistas que detiverem ações no dia 21 de maio de 2026. Ou seja, a ação passa a ficar ex-dividendos no dia 22 de maio de 2026. O que eu tinha, senhores, para falar de uma forma bastante objetiva desse primeiro trimestre era isso. Agora eu abro para perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do William Ramos. Bom dia. Dado o elevado nível de desconto da ação da Grendene no mercado, o que os senhores acham da ideia de um programa de recompra de ações? Bom dia, William. Nós temos hoje um programa de recompra de ações em aberto, mas este programa ele está muito mais relacionado à recompra de ações para fins de cumprir o nosso programa de stock options. Hoje, a Grandene ela não pode recomprar ações para manter em tesouraria, porque nós não temos lucros acumulados no balanço. Nós distribuímos 100% do nosso lucro. Então, não podemos fazer essa recompra de ações, a não ser que deixemos de distribuir dividendos e aí sim possamos comprar ações. Obrigada. A nossa próxima pergunta é do Tadeu Heron. Bom dia. A companhia vinha com uma estratégia de priorizar a rentabilidade a volume. Porém, no primeiro TRI de 2026, verificamos uma mudança, com produtos de menor valor agregado ganhando volume. Com base nisso, o que podemos esperar para 2026? Obrigado pela pergunta. Essa estratégia, ela é reflexo da demanda do mercado. Ou seja, os nossos clientes demandaram e vêm comprando esses produtos, notadamente, como eu falei, Ipanema e do segmento masculino, mas nós continuamos ofertando e disponibilizando os produtos de maior valor agregado. Inclusive, estamos trabalhando para o desenvolvimento de mais produtos de EVA que vêm sido demandados, mas neste cenário em que o consumidor, especialmente o consumidor de baixa renda, tem uma menor renda disponível para o consumo, o que a gente tem visto por parte dos nossos clientes, e isso se reflete no sell-in e se reflete no sell-out dele e, consequentemente, no nosso sell-in, é uma maior demanda por produtos mais acessíveis. Mas continuamos ofertando e desenvolvendo produtos de maior valor agregado, produtos de maior conforto, com mais leveza e mais maciez, o que gera um ticket médio maior, mas neste momento a demanda que está vindo são de produtos mais acessíveis. Obrigada. E a nossa próxima pergunta é do Ednardo Alves. Bom dia, obrigado pela apresentação. Minha pergunta é: após esse processo de imposto sobre dividendos, como a Grendene vê essa questão? E qual seria o payout esse ano para de 2026? A gente não deve mudar a nossa política de dividendos, então a gente deve continuar distribuindo todo aquele lucro que é passível de distribuição. Então o nosso payout não deve ser alterado em relação aos anos anteriores. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque para as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre. E quaisquer dúvidas adicionais, o nosso time de RI está 100% à disposição para esclarecê-los. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.
A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 da Grendene está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.